Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem, o 8º episódio da 6ª temporada de Rick and Morty acabou de sair e, como de costume, no domingo de madrugada eu vou trazer o meu vídeo falando a respeito do episódio Analyze Peace, que é esse 8º episódio. Então, vamos lá! Pessoal, desde já eu devo dizer, eu achei esse possivelmente o segundo melhor episódio da temporada, tirando o primeiro, né, eu acho que abordou ali, né, o Rick Prime, etc, que eu acho que foi um episódio muito mais focado no cânone da série, que são episódios que eu tendo a gostar mais do que os outros, mas esse eu diria que é o segundo melhor e por vários motivos. Eu acho que é um episódio que conseguiu equilibrar muito bem tudo que Rick and Morty traz pro público. Eu acho que eles conseguiram equilibrar muito bem a comédia, as referências, eles não abusaram das referências, né, a super-heróis e etc. Eu acho que eles conseguiram inserir elementos ali, mas não exageraram. Eu fiquei com um pouquinho de receio quando eles lançaram aquela cena com o Magneto, que eu falei inclusive em vídeo aqui com vocês. Eles não exageraram nesse sentido e eles conseguiram equilibrar muito bem uma história com começo, meio e fim, né, que você ficou engajado ali no decorrer do episódio, e também tem cenas bem dramáticas, né, a gente vê que a história toma um rumo bem dramático não só pro Rick, como também pro Jerry e pra toda a família. Então é um episódio que eu adorei, eu daria uma nota 9,5. Obviamente poucos episódios, né, são perfeitos, mas eu diria que esse chegou bem perto disso, sem ser um desses episódios muito épicos, né, digamos assim, esses episódios canônicos que a gente tá acostumado a ver uma ou duas vezes por temporada. Eu diria que desses episódios mais comuns, esse tá praticamente no nível máximo. E não só isso, essa é mais uma aventura do Rick e do Jerry, né, basicamente uma aventura do Rick e do Jerry. Eles não estão saindo em uma aventura juntos, a gente tá vendo os dois quase que em lados opostos da narrativa desse episódio, mas é legal a gente ver que cada vez mais o Jerry tá tendo destaque. Inclusive eu já falei isso anteriormente, o Jerry até esse momento na 6ª temporada teve uma relevância maior para a história do que o próprio Morty. Mas vamos falar um pouquinho a respeito do episódio como um todo, né, o que acontece no decorrer desse episódio. A gente vê brevemente o retorno do Mr. Nimbus, né, que eu tinha falado inclusive quando o trailer revelou aquele castelo ali no meio do nada, né, que tem ali alguns polvos, alguns frutos do mar. Eu falei, bom, com certeza o Mr. Nimbus vai retornar, e ele de fato retornou, né? A gente vê que o Rick acaba explodindo tudo, que era o plano, né, do Mr. Nimbus, e o Mr. Nimbus vai embora. A gente vê outro vilão chegando, né, que é o Magneto Biscoito, ou Biscoito Magneto, e o Rick acaba matando ele rapidinho, né? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito de cada um desses personagens no meu vídeo de referências. Inclusive tem outro personagem que aparece, que é bem parecido com um vilão, né? No episódio eles chamam, se não me engano, de Mr. Calypso, alguma coisa assim, mas ele é bem parecido com um vilão da DC, que eu não me lembro, eu acho que ele tem um nome meio maluco. Se vocês se lembrarem, digam aqui abaixo. E o Morty, né, questiona o avô, ele fala, pô, se tantos vilões estão atrás de você, será que você não é o errado da situação, né? Será que não é você que tem que mudar alguma coisa? E o Rick decide ir conversar com a Dra. Wong. A Dra. Wong, novamente interpretada pela Susan Sarandon, né? Então eles conversam ali, a gente vê que o Rick tá se rendendo, né, à terapia. E eu achei isso bastante interessante, né, porque a gente vê desde o episódio do Pickle Rick a participação da Dra. Wong, e o Rick era completamente contra, né, ele entrou em toda aquela história do Pickle Rick justamente para fugir da terapia. E agora a gente tá vendo que ele tá não só se rendendo à terapia, como já marcando uma nova consulta. Então acho que esse episódio trabalhou muito bem, né, a saúde mental do Rick, né, digamos assim, o jeito que ele tá tentando melhorar, não só pra família. Eu acho que uma virada muito importante em Rick and Morty foi aquele momento que a família decide assim, ó, agora não importa mais de onde a gente veio, cada um veio de uma realidade, só que agora a gente é a família, né? Eles sabem que o Jerry errado tá com eles, porque eles trocaram lá no Jerryboree, e mesmo assim eles aceitam o Jerry como um membro da família. Eu acho que esse momento foi um momento de virada na cabeça do Rick também. Ele percebeu que aquela é de fato a família dele, mesmo que eles não sejam literalmente da mesma realidade. E o Rick cita, né, o Batman. As referências, como eu disse, são muito bem encaixadas, elas não tomam a frente do episódio, digamos assim, como eu acho que acontece em outros episódios, o episódio do Duro de Matar, por exemplo. Eu acho que as referências tomam o papel principal
e o episódio acabou ficando meio fraquinho por causa disso. Eu diria que é um dos episódios mais fracos dessa sexta temporada, só que esse episódio não, né? E a doutora Wong dá a ideia, né, pro Rick, fala assim, vamos testar por uma semana, você vai ignorar esses vilões que estão aparecendo, né, pra tentar te combater, você vai ignorar e você vai ver o que acontece. E o Rick tenta de fato, né, com o Mr. Peace, né, acho que é esse o nome do vilão, só que o Mr. Peace acaba insultando a Summer enquanto o Rick tá ignorando aquele vilão, e o Jerry decide ir lá e sentar a porrada, literalmente. Ele pega um flamingo lá de grama, que tava na grama de uma casa, e soca mesmo, parece aquelas brigas entre o Frango e o Peter Griffin, né, quem assiste Family Guy conhece essas brigas muito bem, e a briga ficou muito bem feita, o Jerry realmente bate bastante ali no vilão, e as pessoas em volta filmam e ele viraliza na internet, né, como é muito comum hoje. Eu acho que esse episódio eles fizeram uma análise muito legal, né, da forma com que as coisas viralizam. E o momento mais engraçado do episódio talvez é o Jerry brigando, dando uns tapas ali bem esquisitos, né? Os animadores capricharam muito nessa batalha. E a gente vê o surgimento de uma hashtag, eu não me lembro exatamente qual é, hashtag Pai Flamingo ou Jerry Flamingo. Eu não me lembro, mas surge uma hashtag, né, com o Jerry, e isso faz com que seres ultradimensionais ali, que chama a Orbandade, que é mais ou menos uma referência aos Lanterna Verde, a tropa dos Lanterna Verde, e eles dão uma orb, né, eles dão uma bola ali pro Jerry, e o Jerry encosta, a bola tá meio melada, e eles ficam assim, ó, você tá convidado para fazer parte da nossa organização, digamos assim, de poder absoluto, né, e você vai saber usar essa bola quando você precisar e etc. E o Jerry, obviamente, aceita, né, ele tá gostando muito de toda essa atenção que as pessoas estão dando para ele, só que o Jerry não sabe como usar, né, esse poder supremo para fazer as coisas e pede ajuda pro Rick. O Rick se recusa, ele fala, ó, eu não quero ajudar o Jerry, mas vocês estão me enchendo o saco para ajudar o Jerry, eu vou ajudar. Ele vai lá e faz uma armadura estilo do Homem de Ferro, mais uma armadura estilo do Homem de Ferro, né, que eles já fizeram lá no episódio da Noite de Crime e etc. Aí ele tem uma, tipo a orb aqui, né, onde tá o reator Arc lá do Tony Stark, ele tem a orb. E ele é super poderoso, ele consegue fazer basicamente qualquer coisa, inclusive ele vai numa espécie de reunião dos Hitlers lá, né, que tem Hitler de vários planetas, assim, que é um momento muito bom. E aí o Jerry vai tentar escapar, ele acaba destruindo o planeta inteiro, no melhor estilo Star Wars. Só que pra sorte do Jerry, só tinham Hitlers no planeta, não era um planeta habitado, né, por outras criaturas que não Hitlers. E aí ele fica mais famoso ainda, porque agora não só ele é o cara do Flamingo, como é o cara que salvou 30 bilhões de pessoas, porque cada um daqueles, né, membros daquela sociedade iam cometer um genocídio e assim por diante. Então o Jerry acaba se tornando o maior herói ali da galáxia e ganha, né, até patrocínios da Mitsubishi, etc. Como eu disse, esse episódio consegue equilibrar muito bem todos esses aspectos, né? Eles fazem algumas críticas, pô, a pessoa ficou famosa, ela já começa a fazer propagandas, né? Então eles mandaram muito bem em todos os sentidos. Só que o Rick fica com um pouquinho de inveja, né? Ele vai na Doutora Wong de novo reclamando e a Doutora Wong fala, pô, você não quer mudar? Você não quer uma mudança na sua vida? Então é isso que tá acontecendo, né? É isso que o Jerry tá fazendo. O Jerry tá mudando, você tá mudando. Só que como é normal a gente ver com o Rick, quando não tem um desafio na frente dele, né? Quando não tem alguma coisa pra desafiar a mente dele, ele começa a entrar numa espiral. A gente vê ele no bar, bebendo e etc. Aí ele tem a brilhante ideia de ir lá na casa do Mr. Peace, né? Então ele vai lá conversar com o cara, tentar falar, né? Não sei exatamente qual é o motivo, porque a gente não descobre, porque o Rick infelizmente encontra esse vilão na banheira, né? Então é uma cena realmente pesada, né, digamos assim, porque a gente vê a filha dele batendo na porta, falando a respeito, pô, você vai fazer alguma coisa de errado, eu tô sentindo isso. E o Rick coloca, né, veste a roupa dele, a roupa de vilão dele, e conversa com a filha, fala pra filha ficar tranquila. Só que aí o Rick decide assumir, né, o manto, digamos assim, do vilão, que eu acho que foi um twist sensacional, né, eu acho que foi um twist muito bom, justamente porque o Rick queria criar uma situação ideal pro vilão desaparecer, pra filha não saber que ele, né, tirou a própria vida e assim por diante. Então eu achei o Rick perfeito nesse episódio, eu acho que é um dos episódios que ele mais avança como personagem. Só que o Rick nunca é 100%, né, perfeito, digamos assim, porque o Peacemaster deixou uma carta e o Rick guardou aquela carta, né, uma carta falando do Jerry, etc, culpando o Jerry pelo que tá acontecendo com ele. E o Rick acaba bolando um plano, né, à la Síndrome dos Incríveis. Ele cria um plano onde ele vai criar uma confusão gigantesca
pra ele sair como herói, só que nesse meio ali ele ia acabar fazendo o que o Batman faz ali no final da trilogia do Cavaleiro das Trevas, ele ia voar com uma bomba e a bomba iria explodir, né, e ele ia sair como grande herói, na verdade o Peacemaster, né, ia acabar saindo como grande herói, então seria uma morte, digamos assim, reconfortante pra filha e não uma morte trágica como aqui de fato aconteceu. E ele consegue executar esse plano à perfeição, só que tem mais uma virada maluca no episódio, que o Jerry é convocado pela Orbandade, né, pela essa Irmandade das Orbes, para recrutar o Rick, só que eles não sabem obviamente que é o Rick, né, eles estão vendo ali que o Mr. Peace ali, o Master Peace, sei lá, tá conseguindo salvar muitas pessoas, tá fazendo bem, e eles falam que as pessoas adoram, né, uma história de reviravoltas, então eles pedem pro Jerry deixar de lado o rancor que ele possui, né, com relação a esse vilão e convocar, né, pra fazer parte. Só que aí o Jerry percebe que é o Rick, etc, eles entram numa briga gigantesca e o Jerry acaba perdendo a sua orbe depois que o Rick consegue concluir o plano, e é muito emocionante até a gente ver a filha em casa, né, vendo o pai explodindo, né, achando que é o pai, pelo menos, que na verdade era o Rick, e ficando emocionada, falando, pô, esse é meu pai. Então foi realmente uma reviravolta bem emocionante que esse episódio conseguiu ter. E na mesma hora, né, que o Jerry perde esse prestígio, perde esse poder, a Mitsubishi abandona, fala, ó, tchau, a gente não quer mais saber de você, que é muito interessante, né, porque quando alguém na internet fala alguma bobagem, quando faz alguma besteira, a primeira coisa que acontece é que as marcas simplesmente desaparecem, né, os patrocínios desaparecem. Então foi muito legal também esse episódio apontar isso. E no final do episódio, né, como sempre, eles têm que voltar ao status quo praticamente original. O Rick tava com aquilo dentro dele, todo mundo tava achando que o Rick tinha salvado o dia, que o Rick, né, fez tudo aquilo pra ajudar o Jerry e assim por diante. Só que ele não se aguenta e ele conta pro Morty, ele fala, não foi isso que aconteceu, o Master Peace lá, o Peacemaster, ele na verdade tirou a própria vida e etc, né, ele não conseguiu segurar aquilo pra ele e sair como herói, ele teve que falar pra alguém, parece que ele não consegue ver todo mundo da família feliz, todo mundo da família satisfeito com alguma coisa que o Rick fez, ele tem que ir lá e contar pra alguém. E é muito engraçado porque o Morty na mesma hora pega a carta e corre pro pai dele, e a gente vê que o Jerry fica muito mal, a Beth, né, fala, pô, você foi responsável por isso, então a gente vê que o Rick tava com a família num momento perfeito, né, o Jerry tava muito bem, né, com o que ele tinha feito no decorrer do episódio, e ele tinha que estragar isso de alguma forma. Então o Rick, mesmo quando ele tem uma evolução, né, pessoal, ele acaba de certa forma menosprezando isso com alguma outra ação. Isso é mais uma coisa genial que eles conseguem incluir em vários episódios de Rick and Morty. O Rick tá sim evoluindo como pessoa, mas parece que ele dá 2 passos pra frente e 1 passo pra trás. E esse episódio foi a prova viva disso. E aí na cena pós-crédito a gente vê, né, a Orbandade decidindo escolher outras pessoas para fazerem parte, né, do grupo, e eles vão pro Mr. Nimbus, né, pelo menos eles colocam o nome do Mr. Nimbus, né, citam o Mr. Nimbus, só que eles acreditam que o Mr. Nimbus tá muito ocupado e etc para fazer parte do grupo. É uma cena pós-crédito engraçada, mas que não adiciona tanta coisa assim pro futuro da série. Então, como eu falei, eu gostei demais desse episódio, eu acho que é um dos episódios que tem começo, meio e fim, né, que trabalha uma história muito bem, sem nenhum momento ultra viajado, né, como a gente viu em alguns episódios anteriores, como aquele episódio do Biscoito da Sorte, né, que tem alguns momentos que você fala, pô, né, que absurdo. Esse parece que segue realmente uma história, daria pra eles pegarem isso e transformar praticamente num filme, porque é uma história bem sólida, que traz evolução pra vários personagens, mesmo que, como eu falei, o Morty não tenha tanta relevância no episódio, é um episódio bem mais focado no Rick e no Jerry, só que dessa vez eles não estão juntos em uma aventura, eles estão em lados opostos. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse novo episódio de Rick and Morty, que na minha opinião é um dos melhores. Eu não sei se é o segundo ou se é o terceiro, eu teria que dar uma olhada em todos os episódios de novo, né? No final da temporada com certeza eu vou fazer um vídeo nesse sentido, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse 8º episódio. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.